Pastor Valmir Leal foi um pastor que desviou dos caminhos do Senhor após perder a sua esposa em um terrível acidente quando um caminhão tombou sobre o carro em que eles estavam. Mas ele se envolveria em outro terrível acidente ao cair de mais de 8 metros de altura de um edifício onde trabalhava e viu a sua alma sendo levada ao inferno por ter escolhido abandonar a Jesus. E ali no inferno viu coisas terríveis, mas recebeu uma oportunidade para alertar a todos a ficarem firmes com Jesus, mesmo diante das angústias da vida. Infelizmente, Pastor Valmir Leal faleceu em 2020 vítima da Covid, mas deixou um lindo legado pastoreando e ganhando muitas vidas com seu testemunho. Dia 7 de agosto de 2001, nós estava indo para o serviço, inclusive dia 6 de agosto, à noite, nós fomos na igreja, ela cantou, cito de oração, e aí eu dei uma oportunidade para o presbítero Natalino orar por revelação, e ele disse assim: olha, Deus me mostra aqui 2 pessoas que Deus vai levar dessa igreja. Eu vi 2 anjos aqui, pegou 2 rosas e levou, e ele não sabia que uma era minha esposa e a outra era a filha única dele, irmãos. Dia 6 de agosto, nós chegamos em casa depois do culto. Se o irmão quiser pôr as fotos do acidente do carro aqui no telão, pode pôr, por gentileza. Inclusive eu até trouxe as fotos, o jornal também, do acidente. Se o irmão Cláudio puder pôr aqui, é Cláudio, né? Irmão Cláudio, puder pôr aqui no telão para os irmãos verem a maneira que ficou o carro. E aí, irmão, dia 6, ela falou que Deus ia levar ela e tudo, eu não acreditei. Achei que ela estava brincando, eu falei, para, porque volta e meia ela dizia, Deus me mostrou um relógio no céu, e a minha hora está chegando, para com isso. E dia 6 de agosto, ela falou até como é que ia ser o velório. Irmãos, dia 7, nós estava indo para o trabalho, e aí, ali no sinaleiro, vindo de São Marcos, para São José dos Pinhais, inclusive tem ali o Banco Bradesco, fechou o sinal, eu estava parado, e aí, irmãos, nós saímos de casa com ela, passamos no ponto do ônibus, uma irmã estava no ponto do ônibus, trabalhava na mesma empresa com a minha esposa. Eu falei, vamos dar uma carona para a irmã Lore? Vamos, embarca aí, irmã. Ela embarcou no carro, irmão. Quando nós chegamos no sinaleiro, sinal fechado, paramos, vem um caminhão, irmãos, carregado de areia, 110 por hora, sem freio, e bateu no meu carro, levou nós 150 metros embaixo do caminhão, aí ele bateu contra um poste, meu carro saiu de baixo, e ele subiu em cima do poste, no barranco, e tombou em cima de nós, o caminhão carregado de areia, irmãos, 17 metros de areia, de recente tinha carregado o areal, pura água, e ficou o caminhão, despejou areia, o caminhão em cima da areia e nós embaixo. 1h30, matou minha esposa, matou a irmã que estava junto no carro. E ali, irmãos, eu consciente, engolindo areia, meu carro ficou todo esmagado. Não existe uma possibilidade de um ser humano ficar vivo. Eu não sei como Deus me deixou vivo. Foi 4 horas da manhã, foi 8h30 mais ou menos, foi um acidente, e foi 4 horas da manhã, o médico me deu alta, e eu vim para o velório, e ali, irmãos, ainda eu fiquei mais uns 3 meses na igreja. Enquanto você está olhando para Jesus, tem fé de orar, buscar a Deus, você não começa a questionar, você vence a luta. Mas quando você começa a questionar, olhar para a luta, você não aguenta. E eu lembro que eu ainda fui, preguei, celebrei a Santa Ceia, e eu cheguei em casa, meus filhos chorando, não queriam ir para casa. Mãe, cadê a mãe? Vamos esperar a mãe, pai. Não, meu filho, a mãe já está no céu. Não, tinha um com 10 anos e outro com 14. Os 2 prematuros, irmãos, muito apegado da mãe. Quando, irmãos, eu cheguei em casa, meus filhos chorando, o mais novo estava entrando em depressão, ele carregava ali, apareceu a foto, ó, do carro ali, ó, tá lá os 2 corpos lá, ó, da minha esposa e da outra irmã estendida no asfalto. E aí, irmãos, eu cheguei em casa tão angustiado, irmãos, meus filhos dormiram chorando,
E eu começava, já fazia uns 7 dias, eu questionando, por que isso? Por que isso? Eu era um pastor, pregando o evangelho, mas nós estamos sujeitos a tudo. Deus tinha avisado que ia levar ela. Olha a situação do carro aí, irmãos. Esse é o carro, que eu estava dentro do carro. E aí, irmãos, eu peguei a minha Bíblia. Foi a pior decisão da minha vida. Foi ali a minha derrota, irmãos. Eu peguei a minha Bíblia, fechei o zíper dela e falei, eu nunca mais prego o evangelho. Peguei e joguei em cima do guarda-roupa, aquela Bíblia com tudo assim, irmãos. E quando eu joguei a Bíblia em cima do guarda-roupa e falei, nunca mais eu prego o evangelho, porque eu comecei a questionar. As pessoas faziam pergunta para mim, pastor, como é que vai acontecer isso? Você não era crente? Mas Pedro também era um apóstolo e não foi crucificado? Tiago não era um apóstolo e não foi morto à espada? Nós estamos sujeitos a tudo, meus irmãos. Mas temos que fazer que nem Paulo, combater o bom combate, nem que morra, mas não podemos perder a fé. Aquele dia eu perdi a fé em Jesus, e ali eu senti sair de mim o Espírito Santo, e eu fiquei tão vazio, irmãos, não tinha mais sentido a minha vida, e eu comecei a me afastar da igreja, e eu comecei a ficar em casa, entreguei a igreja, e eu comecei a fugir dos irmãos, fiquei sem Santa Ceia, e ali, irmãos, eu comecei, vendo ir no culto, eu ficava em casa assistindo novela, vendo filme para preencher aquele vazio. Mas quando eu deitava na cama, eu me sentia, irmãos, uma pessoa sem vida mais. Porque a pessoa, quando conhece a Bíblia, é batizado com o Espírito Santo, conhece, teve intimidade com Deus, e se ele perdeu o Espírito Santo, a vida não tem mais sentido nenhum. E depois de 9 meses e 3 dias, do primeiro acidente, dia 10 de maio, irmãos, de 2002, nós estávamos tocando uma obra, o pastor lembra, Bingo, Palácio Centro, ele não me conhecia, foi esses dias que eu dando entrevista no rádio, que o pastor ficou sabendo que era eu, aqui no púlpito, que ele ficou sabendo que era eu, o funcionário que tinha se acidentado. Dia 10 de maio de 2002, eu saindo de casa, Deus falou comigo ainda, irmãos, por isso que Deus sempre avisa, essa palavra, quando vi a voz do Senhor, não endureça o coração. Irmãos, eu fui até a garagem, eu chorei, porque Deus falou comigo, não vá trabalhar hoje. Eu fui até o carro, voltei até o carro, mas eu tinha 4 funcionários, e nós éramos 2 responsáveis, por 52 funcionários, e ali, irmãos, eu falei, eu não posso, eu tenho que ir, e eu peguei meu carro e fui. Quando eu cheguei na obra, tinha um obreiro, que era um funcionário meu, o irmão Rubens. Esse irmão Rubens, ele era crente, dirigente de igreja, e ele veio e me abraçou e disse assim, pastor Valmir, volte para a igreja, Jesus está voltando a ser mortal, pastor. E eu falei ainda para ele, onde é que você vai pregar hoje? Ele falou, eu vou pregar na minha igreja. Ele dirigia uma igreja lá em Contenda. Eu falei, então hoje eu vou lá na tua igreja hoje, pegar o carro, os piá e vou lá, e vou reconciliar. Ele disse, então vai lá hoje. Mas para ele parar de falar, eu não ia, eu só falei aquilo só para ele parar de falar, que Jesus ia vir. Irmãos, 11h30 da manhã, eu subi para ajudar em cima do telhado, para ajudar, irmãos, os carpinteiros a cobrir ali aquele barracão. E ali, irmãos, eu ajudando um servente a levar uma telha. Eu não sei se não foi o diabo, irmãos, que fez aquilo. Ele numa ponta da telha, eu levando na outra, e deu um vento tão forte, que me desequilibrou. Eu estava sem cinto, não tinha cinto para mim, e aí eu desequilibrei em cima daquela tábua, e eu me obriguei a pisar na telha, essas telhas de 6 milímetros, e quando eu pisei na telha, a telha furou, ela quebrou. Quando afundou minha perna, eu gritei, meu Deus, eu vou morrer e eu estou desviado, porque eu sabia aonde eu ia cair, ou era ferro de ponta,
ou eram essas pedras de calçamento paralelepípedo, porque ali era um estacionamento. Nós ia fazendo os barracões, ia tirando as pedras e jogando em cima do concreto. E quando afundou minha perna, eu tentei me agarrar, não foi quebrando, eu vim 8,70 metros a 9 metros de altura. Eu caí, irmãos, de cabeça em cima daquele monte de pedra. Ainda eu levei as minhas mãos. Esse braço, irmão, é tudo platina. Ele ficou mais curto. Olha o tanto que ele é mais curto. Esse aqui também, irmãos, tem pino e platina. O meu joelho esquerdo, eu não tenho patela, é um pedacinho de ferro e pino. Pela medicina eu não podia andar. Eu mexo com a minha perna assim, estrala pino com pino. E eu caí e bati minha cabeça em cima daquelas pedras. Quebrou todo o meu crânio, irmãos. Deu traumatismo craniano. E ali quando eu caí no chão, ainda agonizando, eu tentei reconciliar. Já entrei em coma. E quando eu entrei em coma, que apagou tudo, eu comecei a ver uma neblina branca. Eu já estava morto ali. Eu vi uma neblina branca e comecei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Aí eu vi, irmãos, a morte vindo. Ela é idêntica a essas lesmas que tem na parede do banheiro, só que ela era o tamanho do caminhão. Ela vinha voando assim, e eu já deduzi a morte. E eu gritei, morte não, eu não posso morrer, eu estou desviado. E ela veio e me engoliu. Quando ela me engoliu, irmão, eu saí do meu corpo. Eu saí do meu corpo, eu já estava só o espírito. E eu fiquei uns 4, 5 metros de altura. E eu vi o meu corpo caído no chão. Eu vi esse irmão Rubens que falou para mim, me acudindo ali, me socorrendo. E eu disse assim, irmão Rubens, me ajude a voltar para o meu corpo. Eu saí do meu corpo. Vida após a morte é tão normal, tão real como essa aqui, irmãos. A gente vê, é normal, é natural assim, é real igual aqui, ó. E ali, irmãos, eu estava no ar, sem domínio, não sabia para onde ir, e eu gritava, meu Deus, me ajuda eu voltar para o meu corpo, eu vou voltar para a igreja. De repente eu vi, irmãos, uma gargalhada, aquela risada debochada, aquela gargalhada debochada, e eu olhei assim, eu vi 2 demônios me olhando, terrível, irmãos, como fosse um cachorro, um cão assim, cabeça de cachorro, mão de pessoas, mas ele não tinha dedo, eles tinham garras, e eles falaram assim para mim, agora não tem mais jeito, agora você está morto, e começaram a dar aquelas gargalhadas, e eu gritava, não, eu sou crente, tentando enganar o diabo, irmãos, e eles sem misericórdia me pegaram, me levaram para o lado esquerdo, para esse lado, e ali eles me levaram e me jogaram dentro de um poço, de um túnel assim, ó, pá, igual joga um lixo. Irmãos, vida após a morte é tão real, que eu dizia, não é verdade que eu morri, eu vou me acordar, é um sonho, é um pesadelo, e quando eu acordar desse pesadelo, eu vou voltar para a igreja. Mas eu abri meu olho, eu vi, irmãos, a boca daquele poço, daquele túnel, ficando para cima e eu caindo. E eu gritava, pai, solte uma corda. Eu gritava para os meus filhos, solte uma corda, meus filhos, o pai caiu num buraco. Solte uma corda, pelo amor de Deus. Irmãos, vida após a morte, ela é real. Irmãos, e eu dizia, meu Deus, eu estou indo para o inferno, a minha esposa está no céu porque eu desviei. Irmãos, enquanto nós estamos vivos, nós muitas vezes defendemos nossos erros, nós mesmo, até mesmo escondemos as coisas, negamos, mas quando a pessoa morre, a gente fala o que está na consciência, e ali eu começava a dizer, falar minhas falhas, porque eu desviei. E uma pessoa que morre sem salvação, ele se sente o pior lixo, melhor nem ter nascido, porque ele grita, ninguém responde. Quantas pessoas que estão lá no abismo, e eles estão gritando, talvez até para o meu nome, para o teu nome, e nós não estamos nem aí.
Irmãos, não tem como socorrer uma pessoa que está lá no abismo. E eu caindo, de repente sumiu, foi ficando escuro, e eu fui entrando numa escuridão terrível, e eu gritando, mas não era um poço pequeno, irmãos, era maior que essa igreja, era enorme, e muitas pessoas caíam também gritando comigo, e eu comecei a ouvir gritos aterrorizantes, que vinha lá de baixo, de milhares de pessoas. Não era grito de ai. Eu já ajudei a cuidar pessoas, irmãos, em fase terminal de câncer, e irmãos, só o gemido das pessoas, você não consegue comer, você não consegue ter paz. Quem já ajudou a cuidar pessoas assim? Você sabe o que eu estou falando, aquele ai, não tem como você nem comer. Mas lá no inferno não é esse grito, é grito de ânsia aterrorizante, e não é de uma pessoa, é milhares gritando água, socorro, gritos, irmãos, que se as pessoas que estão paradas, que não estão mais servindo a Deus, pessoas que ainda não aceitaram, se escutasse os gritos das pessoas que estão lá vivas no inferno, com certeza todos eles reconciliavam. E eu fui chegando aonde eles estavam, e eu comecei a sentir um calor terrível. Se você queimar um dedo, você protege o dedo, mas se você entrar em corpo inteiro no fogo, não tem aonde se proteger. E eu entrei, irmãos, dentro daquele fogo terrível. Eu cheguei aonde estavam aquelas pessoas, e quando eu cheguei aonde eles estavam, eu comecei a gritar que nem eles, gritos aterrorizantes, e eu dizia: eu estou no inferno, e daqui nunca mais eu vou sair. E eu gritava por água: socorro, me ajude. Se tirar uma pessoa lá do inferno e acalmar a dor dele, e perguntar: onde é que você morava? Eu morava na rua tal, telefone tal, ele sabe tudo. Ele vai com a sua consciência junto, ele está sabendo de tudo. Irmãos, eu estava lá no meio daquele fogo, gritando, e tem momentos que aqueles demônios, eles dão gritos aterrorizantes, irmãos. No inferno, o inferno é um salão embaixo da terra, tem como fosse uma botija, um túnel que desce, e embaixo da terra aquele enorme salão, e lá está cheio de pessoas, homens, mulheres, jovens, gritos, e irmãos, tem horas assim que aqueles demônios dão um grito aterrorizante, e começa como um redemoinho, e o fogo acende mais, e começa aqueles gritos de fogo, irmão, como aquele redemoinho faz um grito terrível, o vento começa e começa grito, aquele povo desesperado gritando, e aumenta a caloria, que não tem suporte, não tem como suportar, e aqueles demônios torturando as pessoas lá. Irmãos, tem coisas que eu não conto, o que aquelas pessoas estão passando lá. Foi uma luta tão grande, irmãos, para mim conseguir contar esse testemunho. A primeira pessoa que eu consegui contar, irmãos, foi meu cabeleireiro, Josemar Piascoski, lá do Tranto São Marcos. Um dia estava chovendo, fui cortar meu cabelo, e foi Deus. E ele começou: pastor, mas você não morreu? E ele começou assim, parecia que ele sabia. E eu comecei a contar para ele. Eu falei: você não conta para ninguém? Não, não conto. Eu falei: porque eu tenho medo de contar. Eu não gosto de contar, eu tenho medo. Porque o meu maior medo, irmãos, é eu voltar para lá. Hoje eu faço a obra de Deus. Eu tenho dificuldade para dirigir. Eu tenho dificuldade de dobrar os joelhos. E eu fico horas de joelho orando e pedindo para Deus me livrar minha família, livrar você. Que Deus abra a tua mente, que você possa entender que o inferno é real. Eu não fui para o inferno querendo ir, eu achei que eu não ia, porque eu tinha parado. Meu irmão, talvez você achando assim, que por mínimas coisas você não vai para o abismo. Conserta a tua vida, volta para Jesus,
Volta enquanto é cedo. Hoje é noite de salvação. Não vá para aquele lugar terrível. Abrace Jesus. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Labassurianda. Irmãos, é uma luta tão grande, porque eu revivo esse terrível. Você não conhece o diabo. O diabo, as pessoas vão conhecer ele depois que a pessoa morre sem salvação. Mas aí é tarde, irmãos. Aqui ele quer nos enganar, fazer nós aproveitar o mundo, querer nós ir para deixar de Jesus. Parece que uma tortura na igreja, difícil obedecer a palavra, a doutrina. Mas eu te digo, vale a pena você perder esse mundo e ganhar a tua salvação. E lá eu estava, irmão, naquele terrível lugar, gritando, gritos aterrorizantes eu gritava. E de repente deu um estalo assim, ó, pá, como um raio. E eu escutei uma voz que gritou, Valmir, e me pegou nesse braço. Poucos segundos me tirou de lá. E quando nós saímos no claro do mundo, eu gritava, eu chorava de dor. E ele falava bem calmo, que eu creio que é o próprio Jesus. Não chore. Eu dizia, Senhor, eu estou tudo queimado. E ele deu um sopro, aliviou. E ele disse, vamos lá na terra, eu vou mostrar o meu caminho para você. Nós viemos, eu conhecia a cidade. Ele me levava assim voando. Irmãos, eu era como um germe na mão dele, muito pequeno. Ele me levava segurando pela mão, voando. 3 vezes eu tentei olhar para ele, ele me virou e me tampou com a sua mão. E ele conversando, olha aqui meu caminho. E havia, vimos aquele caminho mais estreito que o corredor, dávamos menos 1 metro, reto. E ele era como fosse aterrado, para cá lama e água, para cá lama e água. Do lado direito do trilho, lama e água. Do lado esquerdo, aquela lama com água. Mas o caminho era reto, enxuto, como se tivesse aterrado ali. E ele disse, esse é meu caminho, quem for até o fim terá a vida eterna. Eu vi um irmão, vindo com a Bíblia, e ele passou por nós, angustiado, caminhando rápido, com aquela Bíblia abraçado. E o Senhor falou, está vendo meu filho? Ele está passando grandes lutas, mas ele vai até o fim. Você pode passar luta, você pode ter até decepções, mas não desista. Jesus acredita que você vai ir até o fim. Vi uma irmã com um bebezinho nos braços e puxando um menininho, ela chorando. Eu creio que é essas irmãs que levam a cruz sozinha, os filhos, vamos para a igreja, ninguém vai, mas ela vai com os filhos. E vinha aquela irmã também, passou e foi, chorando. A mesma coisa o Senhor falou, a minha filha está passando grandes aflições, mas ela vai até o fim. Ela não viu nós via ela. E ali vinha 2 jovens, um vinha falando mal, irmãos, do caminho de Jesus. Ah, isso aqui é ilusão. Ah, eu não quero ficar mais aqui. Ah, nós estamos perdendo de aproveitar a vida. E tinha um que escutava, irmãos, caminhando assim de costa, escutando, bem assim ele caminhava, escutando. E o outro falando. E esse que estava escutando, falou assim, ó, ah, eu vou sair do caminho, não vou ficar mais aqui. E ele decidiu, saiu naquela lama andando, e começou a ficar como fosse embriagado, como fosse um epilético, assim, uma epilepsia. E ele caiu. Quando ele caiu, ele ficou dormindo. Aí o outro começou a gritar, fulano, o que você está fazendo aí? Sai daí. Aí ele olhou para cá, olhou para lá, ah, eu também vou lá com ele. E a mesma coisa, também caiu dormindo naquele barro. Aí o Senhor Jesus disse, olhe, são as pessoas que saíram do meu caminho. Um mar de gente deitada naquela lama, pessoas dormindo. Eu vi um pastor com a Bíblia grande, deitado de terno azul marinho, dá para ver assim, ó, deitado na lama, ele dormindo. Eu falei, olha ali, esse aqui é um pastor. Jesus falou, sim, esse aqui é um pastor. Mas falei, ele está dormindo aqui na lama. Aí Jesus falou, irado, esse aqui, para ele nada mais é pecado. A consciência dele cauterizou.
está ele e seus seguidores aqui na lama dormindo. Sem santidade ninguém verá o... Tem muitos pastores que abrem as portas, nada mais é pecado, tudo pode, para segurar o povo na igreja. Cuidado, meu irmão, tem muitos pastores dormindo na lama. Não vai para a lama não, fica com Jesus. Fica com Jesus. Do lado direito estavam todos eles dormindo, e eu entendi uma coisa, e do lado esquerdo estavam eles conscientes, acordados, mas na lama. Existem dois tipos de pessoas na igreja, irmão: fracassado, desviado. Tem um que sai da igreja e fica bom para ele, e tem outro que ele quer voltar e não consegue. Do lado esquerdo tinha um moço, assim de 4 pés, como diz, com as mãos pichadas para frente, naquela lama, e ele gritava: eu quero voltar 50 centímetros, para voltar, irmãos, do caminho. E ele dizia: eu quero voltar, mas não tinha força, as mãos travadas. Aí Jesus falou: esse aqui quer voltar, mas ele não quer se desprender. Quantas pessoas querem voltar para os caminhos, mas não quer se desprender do mundo? Quer voltar, grita, tem vontade, mas não quer se desprender. Se desprenda, meu irmão, aleluia. Ele fazia força com as pernas, mas as mãos segurava. Que nada segure você de voltar para Jesus hoje, decidido. Tinha mais à frente um casal. Posso contar, irmão? Tem parte que é pesado. Posso contar? Quem concorda? Tem coisas, irmãos, que eu não posso nem contar, mas eu vou contar aqui. Tinha um casal na frente assim, irmãos, um rapaz e uma moça. Estavam seminus, só de roupa íntimas, como tivesse aquele namoro escandaloso. E eles, pura ferida, irmãos, Deus vê as pessoas tão de perto. Eu estava 2 metros longe deles, nós olhando eles assim, ó. Eu fiquei com vergonha do que eles estavam fazendo. E ali ela abraçou ele bem forte, beijando ele, e começou a cravar os dedos nas costas dele numa ferida. E ele empurrou ela assim, e ela tirou um pedaço de carne dele. E ele falou: vamos parar, eu não quero mais, chega. E ela, fingindo de chorar, dizia: eu não vivo sem você, eu amo você. E ela reconquistou ele, abraçou ele assim, deu um sorriso, e começou a comer aquela carne dele. Eu falei: meu Deus, olha o que essa moça está fazendo. Jesus falou: essa aqui não é a mulher dele, eles estão em adultério. Chama, irmãos, aquelas feridas é a chaga do adultério. Quem entendeu, diga amém. Eu vou contar, como diz, pular um pedaço do meu testemunho, vou abreviar. Jesus me pôs de volta no caminho e disse assim: vai, filho. Eu comecei a chorar e dizer: não me solte, não, eu não quero voltar para aquele lugar. Aí Jesus me pegou pelos 2 braços e firmou e falou assim: ó, firma tuas pernas. Aí eu tive força, ele estendeu o braço, e eu comecei a andar, acompanhando o braço dele, chorando. Eu desse tamanhinho, acompanhando aquele braço grande, aquele guarda-pó branco, aquela manga comprida. E eu tenho certeza, irmãos, que até hoje, se eu estou em pé andando, porque é a mão de Deus que tem me segurado. Quando eu vi, estava dentro da UTI, olhando onde estava meu corpo, e eu vi meu corpo, e eu, como uma sombra, voltei para o meu corpo. Mas, irmãos, quando eu voltei, irmãos, o dia que eles vinham tirar os aparelhos e me sepultar, doutor Marcos, se ele for vivo, que Deus abençoe ele, pegou uma seringa e começou a furar meu pé. E eu mexi o pé. Ele disse: não, o rapaz está sentindo dor, ele não está morto não, ele está consciente. Foi o dia que voltei para o meu corpo. Irmãos, no outro dia eu saí de coma. Aí eles chamaram minha família, meu pai, disseram: olha, ele está consciente, ele saiu de coma, mas ele tem 3 coágulos, lado esquerdo paralisado, crânio quebrado, vai ter que fazer uma cirurgia muito perigosa. O senhor tem que assinar, autorizando, dificilmente ele escapar. Doutor chamou, o cirurgião chamou meu pai, lá no hospital, irmãos, evangélico, chamou meu pai de um lado e disse assim: não deixe operar teu filho, ele vai ser um conhecimento do corpo humano para os universitários, ele não tem chance.
Meu pai falou: doutor, o que eu faço? Vai para casa, pede um tempo e volta daqui uns 15 dias. Talvez ele esteja até respirando sozinho. Assine um termo e leve ele para casa. Leve alguém orar por ele. Se ele morrer, vai morrer junto com os filhos. Dali 12 dias meu pai voltou lá, irmãos. Eu já estava respirando sozinho, mas eu não sentia nada do meu corpo. Eu não sentia a minha língua, eu não sentia o lado esquerdo. Parecia que eu tinha me cerrado. Eu não sentia nada. Meu pai assinou um termo, levou para casa. No 5º dia, irmãos, que eu estava em casa, morrendo novamente, eles batiam no liquidificador, ali o alimento, abria minha boca com um cabo de colher. Engole, pai, engole. Eu não conseguia, eu não sentia comida na minha boca. Eu estava, irmãos, eu chorava de fome e sede. Eu começava a gritar. Eles iam lá, irmãos, diziam: pai, o senhor está com fome? Fique quieto. Eu continuava gritando. Pai, o senhor quer ir no banheiro? Fique quieto, pare de gritar. Eu continuava gritando. O senhor está com dor? Continue gritando. Eu continuava. Eles me davam 80, 70 gotas de pirona e eu desmaiava. No 5º dia, irmãos, eu estava morrendo, entrando dentro de um freezer gerado. Já estava até aqui, e eu gritei muito fraco, meus filhos não escutaram. E de repente eu vi os passos de uma pessoa que entrou no meu quarto. Entrou aquela luz forte. Foi o próprio Jesus que veio de novo me dar vida. E quando ele veio a par da minha cama, eu entendi: é Jesus que está aqui. E eu falei: Senhor, se o Senhor me der vida, eu vou levar a tua palavra onde o Senhor me mandar. E ele me deu um sopro, e eu comecei a sentir a minha língua, sentir meu corpo, e eu comecei a gritar. Meu pai veio lá, e aí eles trouxeram o alimento batido no liquidificador, eu consegui engolir. Irmãos, dali 17 dias, eu comecei a andar sem muleta, para a glória de Deus. Eu estou aqui vivo, falando que Jesus vivo. Jesus está vivo, igreja. Ele cura. Não existe nada difícil para Deus. Que Deus te abençoe. Hoje Deus restaurou minha vida. Deus me deu uma outra esposa abençoada, está aqui. Depois de 3 anos de viúvo, me casei. Deus me deu um Misael. Irmãos, a maioria da minha família não vem. Pai, o senhor vai contar o testemunho? Vou. Então não vou, pai. Então fica em casa. Eu não gosto de ouvir, pai, porque eles sabem, eles me acompanharam. Aleluia. Daí minha esposa veio para me ajudar. É tão difícil. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, você que está parado, volte. Talvez, irmãos, eu saí para trabalhar 11h30 da manhã, eu estava morto. Talvez seja o último culto teu. Talvez seja o último testemunho, que Deus não deixou você morrer, para você ouvir e saber que o inferno existe, e que Jesus quer te salvar, que Jesus quer te perdoar. Talvez o diabo tenha falado que você não tem perdão. É o diabo que fala na mente, porque na nossa mente é um campo de guerra. Aqui dentro ele trabalha, ele luta, mas também Deus trabalha e Deus luta. O diabo luta com a incredulidade, e Deus luta para nós crer, porque tudo é possível aquele que nele crê. Eu quero orar para Jesus curar. Aqui tem uma pessoa que tem um câncer no estômago, e Jesus vai te curar hoje. Aqui tem uma pessoa que tem um tumor no rim, e eu vou orar e Jesus vai te curar. Aqui tem a irmã, inclusive a irmã Lúcia, lá do Venzópolis, está aqui, ó. Ela está aí. Fica em pé aí, irmã Lúcia. Cadê a irmã Lúcia? Está lá, ó. Ela é testemunha. Esse dia foi uma mulher, quinta-feira à tarde, com 16 nódulos no seio, e Jesus curou ela. Chegou em casa, ela não tinha mais nenhum, para a glória de Deus. E esse mesmo Jesus curou aquela irmã católica. Ele vai te curar hoje. Ele vai alcançar o teu filho. Eu quero fazer uma oração para Deus libertar o teu filho. Eu quero fazer uma oração para Deus restaurar teu casamento. Deus tirou os traumas. Eu tinha trauma, medo de dirigir. Eu tinha medo de casar e perder. Eu tinha medo de ter filho e ficar órfão. Deus tirou todos os traumas. Deus restaurou a minha vida. Fique em pé. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.